Olá, sejam bem-vindos ao Era Uma Vez. No conto de hoje, o príncipe Jacinto e a querida princesinha. Era uma vez um rei que se apaixonou perdidamente por uma princesa, mas esta não podia casar-se com ninguém, porque estava sob encantamento. Então, o rei saiu à procura de uma fada e perguntou-lhe o que poderia fazer para ganhar o amor da princesa. A fada disse-lhe: "Sabes que a princesa tem um gatinho adorável e que lhe tem grande estima. O homem que for hábil o bastante para pisar no rabo do gato é aquele com quem ela está destinada a casar-se." O rei pensou consigo mesmo que isso não seria muito difícil e deixou a fada determinado a esmagar o rabo do gato em vez de tão somente pisar nele. Podeis imaginar que não demorou muito até que ele fosse ver a princesa, e o bichano, como de costume, foi em sua direção com as costas arqueadas. O rei deu um passo mais largo e pensou que tinha o rabo sobre o pé, mas o gato virou-se com tamanha astúcia que o rei pisou apenas no ar. E assim continuou por 8 dias, até que o rei começou a pensar que este rabo agorento devia estar cheio de azougue. Não parava quieto nem por um minuto. Por fim, contudo, teve sorte suficiente para aproximar-se do bichano enquanto este dormia profundamente com o rabo esparramado. Então o rei, sem perder um segundo, pisou nele com toda a força. Com um bramido terrível, o gato deu um pulo e de repente se transformou num homem alto que, fixando o olhar furioso no rei, disse: "Casar-vos-ei com a princesa, porque fostes capaz de quebrar o feitiço, mas terei minha vingança. Tereis um filho que não será feliz até que descubra que tem o nariz grande demais. E se contardes a quem quer que seja algo do que acabo de dizer, desaparecereis imediatamente e ninguém mais vos verá ou ouvirá de novo." Embora estivesse morrendo de medo do feiticeiro, o rei não pôde conter o riso diante de tal ameaça. "Se meu filho tiver um nariz tão grande assim," disse a si mesmo, "certamente o verá ou o sentirá, ao menos se não for cego ou sem mãos." Mas assim que o feiticeiro sumiu, o rei não perdeu mais tempo pensando e foi procurar a princesa, que logo consentiu em casar-se com ele. Sucede, porém, que ainda eram recém-casados quando o rei morreu, e a rainha nada tinha para fazer senão cuidar de seu filhinho, a quem chamou Jacinto. O príncipezinho tinha grandes olhos azuis e os olhos mais lindos do mundo, e uma boca muito doce, mas coitado, seu nariz era tão grande que cobria metade do rosto. A rainha ficou inconsolável quando viu tal narigão, mas as criadas garantiram que não era tão grande quanto parecia. Disseram que era um nariz romano e que bastaria abrir qualquer compêndio de história para ver que todo herói tinha um nariz grande assim. A rainha, devota ao bebê, ficou feliz com o que lhe haviam dito, e quando olhou Jacinto de novo, o nariz já não lhe parecia tão grande. O príncipe cresceu cercado de cuidados, e assim que começou a falar, contaram-lhe todo tipo de histórias terríveis sobre pessoas que tinham narizes pequenos. Ninguém podia aproximar-se do príncipe se não tivesse o nariz mais ou menos parecido com o dele. Os cortesãos, para conseguir o favor da rainha, começaram a puxar o nariz de seus filhos várias vezes por dia para que ficassem compridos. Todavia, fizessem o que fizessem, os narizes não eram nada em comparação com o do príncipe. Quando chegou a idade da razão, aprendeu história, e sempre que se falava de um grande príncipe ou de uma bela princesa, os professores tinham o cuidado de contar-lhe que tinha o nariz comprido. Seu quarto era decorado com quadros, todos de pessoas de nariz grande, e o príncipe cresceu tão convencido de que o nariz comprido representava uma beleza admirável que não gostaria de maneira alguma de ter um nariz nem 1 milímetro menor.
Quando chegou seu aniversário de 20 anos, a rainha pensou que era hora de o príncipe casar-se e ordenou que fossem trazidos, para que os visse, retratos de diversas princesas, e entre outros lá estava um retrato da querida princesinha. Ora, ela era filha de um grande rei e um dia possuiria vários reinos. Mas o príncipe Jacinto não teve nenhum pensamento desse tipo, porque estava boquiaberto com a beleza dela. A princesa, que ele julgava bem graciosa, tinha, no entanto, um narizinho empinado que em seu rosto era a coisa mais linda. Mas era causa de grande embaraço para os cortesãos, pois tinha adquirido o hábito de rir de narizinhos, a tal ponto que às vezes se pegavam rindo diante deles, antes mesmo de parar para pensar. No entanto, este narizinho não causou riso ao príncipe, que não achou graça na piada. Na verdade, baniu 2 de seus cortesãos, que ousaram referir-se desrespeitosamente ao pequenino nariz da querida princesinha. Os outros, tomando o caso como advertência, aprenderam a pensar 2 vezes antes de falar. E um chegou a dizer ao príncipe que, embora fosse verdade que nenhum homem podia ser digno de nada se não tivesse o nariz comprido, ainda assim a beleza da mulher era algo diferente. E também disse conhecer um homem instruído que sabia grego e que lera em algum manuscrito antigo que a bela Cleópatra tinha um nariz arrebitado. O príncipe preparou-lhe um presente esplêndido como recompensa pela boa notícia e enviou embaixadores para pedir a mão da querida princesinha. O rei, pai da moça, deu o consentimento. O príncipe Jacinto, que na ânsia de ver a princesa, caminhara 3 léguas para encontrar-se com ela, mal se aproximou para beijar-lhe a mão, quando, para o horror de todos os presentes, apareceu o feiticeiro, rápido como um raio, e arrebatou a princesinha, arrastando-a para longe da visão de todos. O príncipe ficou inconsolável e declarou que nada o faria voltar a seu reino enquanto não a encontrasse novamente. E ao proibir que seus cortesãos o seguissem, montou em seu cavalo e partiu triste, deixando o animal escolher seu próprio caminho. Logo chegou a uma grande campina, pela qual cavalgou o dia todo sem ver uma única casa. O cavalo e o cavaleiro já estavam famintos quando, ao cair da noite, o príncipe viu uma luz que parecia brilhar de dentro de uma caverna. Cavalgou até lá e viu uma velhinha que parecia ter pelo menos 100 anos. Ela tentava pôr os óculos para dar uma olhada no príncipe Jacinto, mas demorou muito até consegui-lo, porque seu nariz era muito pequeno. O príncipe e a fada, pois era isso que ela era, mal se tinham visto um ao outro e logo caíram na risada, exclamando ao mesmo tempo: "Oh, que nariz engraçado!" "Não tão engraçado como o teu", disse o príncipe Jacinto à fada. "Mas, senhora, suplico que deixeis a discussão sobre nosso nariz de lado, assim mesmo como são, e que seja boa o bastante para dar-me algo de comer, pois estou faminto e assim também meu pobre cavalo." "De todo o coração", disse a fada, "embora teu nariz seja ridículo, és, no entanto, o filho de meu melhor amigo. Amei teu pai como a um irmão, mas ele tinha um nariz muito bonito." "Então dize-me o que falta ao meu", disse o príncipe. "Oh, não falta nada", respondeu a fada. "Ao contrário, tens de sobra." "Não importa. É possível ser um homem de valor mesmo com um nariz comprido. Estava a contar-te que fui amiga de teu pai, nos velhos tempos. Ele geralmente vinha ver-me e deve saber que eu era muito, muito bonita naquela época. Pelo menos era isso que ele costumava dizer. Gostaria de contar-te da conversa que tivemos na última vez em que nos encontramos." "Com toda certeza", disse o príncipe. "Depois do jantar será um grande prazer escutar-te, mas considera, senhora, suplico-te que não comi nada hoje." "Oh, pobrezinho, tem razão", disse a fada. "Estava esquecendo-me." "Então entra, vou servir o jantar e enquanto comes posso contar minha história em poucas palavras,
pois eu mesma não gosto de histórias sem fim. Uma língua comprida é pior que um nariz comprido, e lembro-me de que, quando jovem, era muito admirada por não ser tagarela. Costumavam dizer que a rainha minha mãe era assim. Apesar do que vês agora, eu era a filha de um grande rei. Meu pai... Teu pai, ouso dizer, conseguiu algo para comer quando estava com fome, interrompeu-a o príncipe. Oh, certamente, respondeu a fada. E tu também serás servido imediatamente. Só queria contar-te... Mas realmente não conseguirei ouvir nada até que tenha algo para comer, exclamou o príncipe, que estava ficando nervoso. Todavia, lembrando-se de que seria melhor ser educado, pois precisava muito da ajuda da fada, acrescentou: sei que com o prazer de ouvir-te deveria esquecer-me da própria fome, mas meu cavalo, que não pode ouvir-te, precisa mesmo ser alimentado. A fada ficou muito lisonjeada com essa declaração e disse, chamando os criados: não esperarás nem mais um minuto. És muito educado e, apesar de teu nariz enorme, és realmente muito agradável. Que uma praga leve esta velha! Como ela insiste em falar do meu nariz? Pensou consigo o príncipe. Alguém pode até pensar que o meu nariz juntou todo o comprimento que falta ao dela. Se não tivesse com tanta fome, já teria dado uma lição a esta linguaruda que acha que fala pouco. As pessoas são estúpidas demais para ver os próprios defeitos. Isso porque é uma princesa. Deve ter sido mimada por bajuladores, que sempre a fizeram acreditar que fala pouco. Enquanto isso, os servos estavam colocando o jantar à mesa, e o príncipe estava entretido ouvindo a fada fazer-lhe 1000 perguntas só pelo prazer de ouvir a própria voz. Notou, sobretudo, uma criada que, não importasse o que fosse dito, sempre inventava um modo de elogiar a sabedoria de sua ama. Bem, pensou enquanto comia o jantar, estou muito feliz por ter vindo aqui. Isso só demonstra quanto tenho sido prudente por nunca ter dado ouvido a bajuladores. Pessoas desse tipo nos elogiam pela frente sem a menor cerimônia e escondem nossos defeitos ou os tomam como virtudes. Da minha parte, nunca foi pego por um deles. Conheço meus próprios defeitos, espero. Pobre príncipe Jacinto, ele realmente acreditava no que dizia. E nunca lhe passou pela cabeça que as pessoas que elogiavam seu nariz estavam na verdade zombando dele, exatamente da mesma maneira que a criada da fada zombava dela, pois o príncipe a tinha visto rindo às escondidas, sem ser notada pela fada. Ele nada disse, entretanto. Quando sua fome começou a ser saciada, disse a fada: meu querido príncipe, por favor, vira-te um pouquinho para lá, pois seu nariz lança uma sombra que realmente não me permite ver o que tenho no prato. Ah, obrigado. Falemos agora de teu pai. Quando fui à sua corte, ele era só um garotinho, mas isso foi há 40 anos. Estou aqui neste lugar desolado desde então. Conta-me o que aconteceu agora. Ainda há tantas garotas ávidas de diversão? Na minha época, eram vistas em festas, teatros, bailes e desfiles todos os dias. Querido, que narigão que tens! Não consigo acostumar-me com ele. Realmente, senhora, disse o príncipe, gostaria que deixasses de mencionar meu nariz. Não te interessa a aparência dele. Estou bastante satisfeito com meu nariz e nunca desejei que fosse menor. Deves aceitar o que te é dado. Agora estás bravo comigo, meu pobre Jacinto, disse a fada, e juro que não queria irritar-te. Ao contrário, queria fazer-te um favor. Contudo, embora não possa impedir que teu nariz me espante, tentarei não falar dele. Aliás, tentarei pensar que tens o nariz comum. Para dizer a verdade, teu nariz daria uns 3 de tamanho razoável. O príncipe, que já não estava com fome, ficou tão impaciente com a insistência dos comentários da fada sobre seu nariz, que por fim saltou para sobre o cavalo e partiu às pressas. Onde quer que fosse em sua viagem, ele pensava que as pessoas estavam malucas, pois todas falavam de seu nariz. Embora não chegasse a admitir que era comprido demais,
costumara-se a vida inteira a ouvir que era bonito. A velha fada, que desejava fazê-lo feliz, finalmente elaborou um plano. Trancou a querida princesinha num palácio de cristal e o pôs em um lugar em que o príncipe não poderia deixar de encontrá-lo. Sua alegria ao ver a princesa de novo foi extrema e começou a trabalhar com todo o afinco para tentar libertá-la da prisão. Entretanto, apesar de todo o esforço, ele fracassou redondamente. Em desespero, pensou que ao menos deveria tentar chegar perto bastante para falar à querida princesinha, que por sua vez esticou a mão para que ele pudesse beijar, mas qualquer que fosse a posição, ele nunca conseguia trazer a mão até seus lábios, pois seu nariz sempre atrapalhava. Pela primeira vez, percebeu como seu nariz era comprido e exclamou: "Bem, devo admitir que meu nariz é comprido demais." Em um instante, a prisão de cristal se partiu em milhares de caquinhos e a velha fada, tomando a querida princesinha pela mão, disse ao príncipe: "Agora dize se não estás em dívida comigo? Foi muita bondade da minha parte falar-te de teu nariz. Nunca terias descoberto quão incomum era se não o tivesse impedido de fazer o que queria. Vês agora como o amor próprio nos impede de conhecer nossos próprios defeitos, tanto da mente quanto do corpo? Nossa razão em vão tenta mostrá-los a nós. Recusamo-nos a vê-los até que os encontremos no caminho de nossos interesses." O príncipe Jacinto, cujo nariz agora era como o de todo mundo, não deixou de beneficiar-se da lição que recebeu. Casou-se com a querida princesinha e viveram felizes para sempre.